Olá, sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Estão ficando em casa direitinho? Hoje estamos com um pouco mais de frio por aqui, deu uma esfriada na nossa cidade. Mas vamos lá, vamos continuar estudando, vamos para mais uma aulinha, certo? Na semana passada nós falamos sobre toda a questão dos combustíveis das máquinas, sobre o aquecimento global, sobre os efeitos das máquinas e das tecnologias nas nossas vidas, certo? Lembram disso? Então hoje a gente vai para mais uma aulinha. Então bora lá? Caderno, caneta, AMD, cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, dia de hoje, maio de 2020. Conteúdo que nós vamos falar hoje, máquinas, para variar um pouquinho é o que a gente tem falado em todas as nossas aulas. A habilidade que a gente vai desenvolver hoje, assimilar os conceitos gerais de máquinas. Então, nós já vimos todos os conceitos gerais de máquinas, todos os combustíveis, tudo aquilo que a gente precisava ver sobre máquinas, nós já vimos. E essa aula de hoje vai ser um fechamento de todo esse conteúdo, um fechamento de todo esse capítulo do nosso MD, certo? Tranquilinho? Então, o quadro já está cheio, a gente vai trabalhar bastante com ele aqui hoje, porque é uma aula mais simples, vai ser uma aula mais rápida, porque ela é uma forma simplesmente da gente fechar tudo isso, da gente concluir tudo isso e não ficar com nenhuma dúvida sobre as máquinas, beleza? Então, bora lá, meus queridos? Então, vamos lá. Então, nós vimos, basicamente, ao longo desse último mês, 3 tipos de máquinas. As máquinas que eram simples, certo? As máquinas que eram compostas. E nós vimos máquinas que eram térmicas, certo? Fiz 3 balãozinhos diferentes para a gente poder diferenciar bem. Então, o que eram as máquinas simples? Aquelas máquinas que simplesmente transferem a força do homem para algum objeto. E aí nós vimos 3 grandes tipos. As máquinas de plano inclinado, certo? Que eram aquelas máquinas, por exemplo, que fazem as rampas, que fazem os elevadores. Nós vimos as máquinas de alavanca, que são aquelas que nos ajudam a levantar peso, a tirar uma coisa do lugar que somente os nossos braços não iriam aguentar, então com a alavanca a gente consegue fazer isso. E nós vimos as polias e as roldanas, que são todas aquelas máquinas que têm um funcionamento giratório, certo? Tudo isso, máquina simples, porque é uma única coisa a qual o homem utiliza para transferir a sua força para um objeto. Lembram disso, né? Depois, nós vimos as máquinas compostas. O que era uma máquina composta? A junção de 2 ou mais máquinas que eram simples, certo? Então, a partir do momento que a gente junta 2 máquinas, por exemplo, num relógio, que eu vou girar 2 engrenagens, isso passa a se tornar uma máquina composta, porque eu tenho 2 ferramentas funcionando juntas, beleza? E dentro das máquinas compostas, nós vimos as máquinas que são complexas. O que eram as máquinas complexas dentro das compostas? Aquelas máquinas que são compostas e que precisam de algum tipo de energia para funcionar, certo? Então nós vimos os celulares, os computadores, tudo aquilo que precisa de energia para funcionar é uma máquina complexa, beleza? Tranquilinho até aí? Por último, nas últimas aulas que a gente tem feito aqui por vídeo, a gente viu as máquinas que nós chamamos de térmicas. Térmica, calor, certo? Então, sempre que a gente precisa de calor, a gente chama a máquina de térmica. Toda máquina térmica é aquele tipo de máquina que precisa de um combustível, e aí vocês lembram que a gente viu os combustíveis que são renováveis e os combustíveis que são não renováveis. Combustíveis não renováveis, normalmente tudo aquilo que vem do petróleo, combustível fóssil, lembram disso, né? Então, combustível fóssil vem do petróleo, não é renovável, faz muito mal para a natureza e um dia vai acabar. E aí a gente viu os combustíveis que eram renováveis, que fazem menos mal para a natureza e que a gente tem eles infinitamente na nossa natureza. Então falamos sobre etanol e gasolina, o que é melhor usar? Etanol, claro, certo? Então vimos lá os combustíveis que movem essas máquinas térmicas. Máquina térmica precisa de calor. Como que pode ser a combustão dessa máquina? E aí a gente viu que nós tínhamos 2 grandes tipos de combustão.
a combustão externa e a combustão interna, certo? O que era a combustão externa? Aquela combustão que não tem um fogo direto, que não tem uma explosão direto. E aí nós falamos do trem que passa aqui perto da minha casa. Lembram que o trem, o carvão vai queimar, vai aquecer a caldeira, que vai evaporar a água se expande e ativa o motor de funcionamento do trem, certo? Mas aí nós vimos que os veículos mais modernos, como os nossos carros, como os nossos ônibus, eles têm uma combustão que é interna, onde pega fogo propriamente dito. E aí a gente falou sobre os nossos carros, que funcionam como? Lembram? O combustível fica num espaço a vácuo, quando ele entra em contato com o oxigênio, com o ar, o carro ativa uma faísca, uma fagulha de fogo e causa uma enorme explosão que ativa o funcionamento do carro. E a gente não vê nada disso porque tudo isso acontece internamente. E acontece esse contato direto da faísca, da fagulha de fogo com o combustível e o oxigênio. Então, esse era o funcionamento das máquinas que nós chamamos de térmica, certo? Então, acho que com isso, com esse simples esquema aqui, que eu peço que vocês realizem ele no caderno, coloquem no caderno de vocês a máquina simples, 3 exemplos, máquina composta, máquinas complexas, máquinas térmicas, combustíveis, combustão externa e combustão interna. Com isso, a gente consegue fechar bem essa parte das nossas máquinas, porque nós já falamos lá, iniciamos esse conteúdo lá atrás falando sobre temperatura e calor, lembram? Caiu lá na primeira prova, todo mundo foi muito bem, né? Todo mundo entendeu bem temperatura e calor. Depois entramos aqui nas máquinas, vimos todos os tipos de máquinas que transformaram, que revolucionaram a vida do homem e falamos muito sobre as tecnologias, sobre a importância dos combustíveis naturais, dos combustíveis renováveis e acho que assim a gente fecha com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Essa parte do conteúdo das máquinas. Deu para assimilar bem esses conceitos que são gerais, né? O que é uma máquina simples, o que é uma máquina composta, o que é uma máquina complexa, o que é uma máquina térmica, os diferentes tipos de combustíveis que movem as máquinas térmicas e os 2 grandes tipos de combustão. Beleza? Foi uma aula rápida, foi uma aula bem tranquila, acho que deu para compreender bem, né, para a gente fechar bem e não ficar nenhuma dúvida nesses conceitos gerais. Belezinha? Vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem. Vou pedir para vocês construírem um mapa mental de vocês também. Leiam certinho o direcionamento lá no slide, beleza? Amanhã nós vamos fazer uma aula prática, certo? Nós vamos fazer uma aula prática. Nós vamos falar um pouquinho sobre as energias que são renováveis, novamente, para a gente fechar isso com uma proposta de atividade prática para vocês realizarem aí na casa de vocês também. Beleza? Por hoje era isso. Fiquem bem, um forte abraço, um beijo e até a nossa próxima aula.